Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. De verdade, quando eu falo esta palavra, não é um jargão, irmãos e irmãs, é porque eu sei a que família eu pertenço. Eu pertenço à família Jesus Cristo. Deus me criou, Deus me formou, Deus me escolheu, Deus me separou e também a você. A você que tem se dedicado a ouvir as orientações das palavras de Deus, os seus conselhos. Quando nós olhamos as palavras de Deus e vemos a prosperidade no caminho do seu povo, era debaixo da sua direção. Daquilo que Deus, Ele fala, daquilo que Deus aconselha, daquilo que Deus, Ele diz. Porque quem melhor do que Ele, que sabe todas as coisas, para nos guiar neste caminho. Então, quando Deus, pela obra de Jesus Cristo, nosso irmão, nos libertou do Egito, quem deve nos guiar a esse caminho? Jesus. Jesus deve nos guiar, continuar nos guiando, o nosso libertador. Mesmo que eu e você não esteja vendo que há uma proteção, que há um cuidado de Deus para mim e para com você, não deixe sair da sua mente que quem libertou você foi Jesus. E é por isso que eu e você temos avançado neste caminho e temos crescido. Por quê? Por causa do nome Jesus Cristo. Sem Ele, jamais conseguiríamos. Então, não podemos deixar com que outra coisa, outra pessoa, outros conselhos esteja em nossa mente. As palavras de Deus é que tem que nos guiar. Um relacionamento com Ele, diário, todos os dias, para que possamos prosperar neste caminho. A palavra de Deus diz no capítulo que nós lemos em Êxodo 24, em Êxodo 34, na última ministração, fala que o povo estava sem controle. O povo de Deus sem controle. O povo de Deus mesmo com a sua mente, com a inquietação, por não esperar, por não conseguir ficar parado. Lembrando que essa mente deles foram desenvolvidas lá no Egito. Porque eles passaram tempo no Egito. Eles aprenderam algo no Egito, seja dos seus pais, seja da cultura, seja de amigos. Nós aprendemos e guardamos muitas coisas. Mas glória a Deus, que as palavras de Deus vêm nos orientar. Porque foi isso que Jesus, ele falou. O que Jesus disse? Lá, nosso irmão, lá em João 14, verso 15, Jesus continuou. Vamos prestar atenção que há três comandos aqui. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, se a sua mente gera, a mente que eu falo, a mente humana, a nossa mente, não a mente do Espírito. Se a mente humana gera, eu estou só, você desconhece essa palavra. Porque o nosso irmão, Jesus Cristo, e debaixo dessa palavra, e esse pensamento será destruído agora pelo poder do nome de Jesus. Quando sua mente disser que você está só, quando sua mente disser que alguém te abandonou, você vai lembrar que você não está só. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, companheiro, ajudador, o Espírito da
verdade, para ficar com vocês para sempre. Com você todos os dias. Com você todos os dias. Irmãos, a cada dia mais, a ler a palavra de Deus, eu vejo o quanto eu sou limitada. E é por isso que eu quero ouvir os seus conselhos, para não ser enganada. É por isso que eu quero ouvir da sua boca as suas orientações. É por isso que a sua palavra tem que me guiar, tem que me consolar, tem que ser a verdade na minha mente humana. Eu tenho que acolher, eu tenho que acomodar dentro de mim o que o Espírito Santo de Deus fala, revela e anuncia. E aquilo que é contrário às palavras de Deus e aquilo que é gerado, que não é a verdade que está nas palavras de Deus, eu tenho que eliminar de mim, levar cativo a Cristo, pensamento, raciocínio, ideias, desejos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Eu falava para minha filha sobre a diferença de necessidade e desejo. Deus realiza desejo, realiza. Mas há um povo sem controle que está frustrado dentro da sua igreja, adoecido mentalmente por não estar protegendo o seu coração. Provérbios 4 nos orienta. Um povo que está adoecido pela exposição do seu coração, do seu cérebro a estímulos, a impulsos, e por não terem recursos, vivem uma vida frustradas, adoecidas. Porque essas mentes, esse coração, precisa carregar a verdade para que haja saúde no corpo. Então, duas coisas o Espírito Santo me falou agora e eu vou tentar passar para vocês. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que você ouviu. Se nós formos lá em Provérbios, no capítulo 4, se nós formos lá em Provérbios, em capítulo 4, eu não irei ler todo, mas se você quiser, passe tempo com as palavras de Deus. Provérbios 4, vou falar só de Provérbios 4. Ele fala exatamente sobre o cérebro, sobre o nosso coração. E lá está dizendo como que vai haver saúde no seu corpo. Como que vai haver saúde no seu corpo? Então hoje, os sofrimentos, não é, emocionais, nós sabemos pelo avanço dos estudos que hoje foi descoberto, mas que na palavra já fala sobre isso, sobre essa conversão, desse sofrimento das emoções, do nosso emocional, os problemas emocionais serem convertidos em sintomas físicos. Mas olha lá a palavra de Deus e você vai entender aonde o Espírito Santo quer destruir o engano da serpente, que o Espírito Santo trouxe uma palavra, mas eu não estou conseguindo pronunciar. Astutamente tem se infiltrado na mente de muitas pessoas por não conhecerem a verdade. Isso foi o Espírito Santo que mostrou. Alguém falou pra mim, né? Tem uma vontade muito grande de passar tempo com as palavras, mas diz que não consegue. Mas está, não é, na mente, preocupado em fazer uma pós-graduação, enfim. Então você vai para uma faculdade, você passa 5 horas lá sentado, ouvindo pessoas, ok, não tem problema. Mas não passar tempo com as palavras de Deus. Ou substituir na sua mente o conselho do Espírito, que fala as palavras de Deus, por pessoas humanas,
que na nossa atualidade tem descoberto coisas pela graça de Deus que nos revela, que nos permite saber, porque Deus é quem dá, é Deus quem dá, por mais que o homem não reconheça. Então, Lília, o que eu deveria fazer então? Irmão, você precisa conhecer a verdade. E quando um ser humano falar de algo, se o que esse ser humano descobriu pelo estudar já está na palavra, é válido. Se não está, então não é. Por acaso, um ser humano sabe mais desse corpo do que o próprio Criador do corpo, do que o próprio Deus. Então, como podemos substituir aquilo que o homem criou com as suas próprias mãos? O nosso libertador, Jesus Cristo. Você vai entender o que o Espírito Santo tem falado. Isso é muito real. Muito real. Muitas pessoas têm corrido para buscar conhecimento em algumas áreas, porque de repente fez uma terapia, por exemplo, ou ouviu uma ministração na sua igreja, aí já está correndo para a faculdade, se matriculando, mas não tem essa mesma disposição ou a prioridade, porque essa pessoa que quer fazer a pós-graduação é bem profissionalmente, mas não tem o hábito de passar tempo com as palavras de Deus. E qual seria? Seria abrir mão desse tempo e passar tempo com as palavras. E se Deus pedir para fazer uma pós em alguma área, assim essa pessoa fazer. Quando Deus ele fala para o seu povo, eu estou enviando vocês a uma terra e destrua os ídolos que está lá. Mas aí o povo de Deus tem ido por caminhos e nesse caminho tem corrompido a sua mente. Ao invés de ser guiados pelas palavras de Deus, estão sendo guiados pelos deuses dos ambientes, pelo que as pessoas acreditam e carregam dentro de si. E aquele que um dia foi o libertador da mente, agora não é mais. Agora a nossa autoconfiança está no conhecimento que adquirimos externamente. Acreditamos que isso é o suficiente para nos proteger. O povo estava na cidade. Estavam ali protegidos. Mas a presença de Deus foi com quem para a Babilônia? Com o povo que obedeceu. E a cidade ela foi invadida. Porque não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus. O povo se corrompeu, o povo perdeu o controle. Então ali a presença de Deus vai. Não tem problema em ter conhecimento. Daniel ele estava tendo conhecimento, mas ele se rendeu quando uma imagem foi levantada naquele ambiente e foi pedido que ele adorasse, que ele se prostrasse. Não. Então o que é que Daniel não perdeu? Daniel não tirou da sua mente, não deixou substituir na sua mente as palavras de Deus. Ele continuava sendo dirigido, alimentado pelas palavras de Deus. E ele tomou uma decisão para proteger o seu coração. E ele foi favorecido por Deus. Ele foi favorecido naquele ambiente. Mas a sua mente não se deixou dominar, corromper pelo ambiente, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, Provérbios 4 fala, eu só vou ler um versículo de Provérbios 4 para mim e para você. Lá em Provérbios 4, 22. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. O que é vida? Vou ler do 20 e 21. Meu filho, escute, e escutar é dar atenção, as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. As minhas palavras, diz o Senhor, os meus ensinamentos, diz o Senhor. Então, por que está havendo corrupção na mente de muitos? Por não conhecer as palavras.
aí conhece os deuses, as formas, os pensamentos de outras pessoas do ambiente e passa a seguir os mesmos caminhos. Porque para nós mudarmos a direção, para nós mudarmos o comportamento, tem que haver uma aprendizagem na mente. Você tem que ser corrompido na mente. E dizer para ela, agora quem eu vou seguir é essa aqui. Agora eu vou seguir essa teoria. Me fala agora o Espírito Santo e eu vou falar aquilo que ele tem me falado. Ele mesmo me mostrou. E isso é real e prova a palavra. Porque ele levou Ezequiel para que Ezequiel visse os deuses que o seu povo tinha colocado dentro do templo, que os sacerdotes e etc. O próprio Deus mostra para Ezequiel. Então, a correria do povo agora é em buscar conhecimento e substituir esse conhecimento como os seus deuses agora. Os deuses a qual os orienta, os deuses a qual ele segue, os deuses a qual ensina para eles, os deuses a qual os aconselha. É assim que nos diz agora o Espírito Santo de Deus. Já 3 vezes o Senhor me trouxe algo. Alguém que estava maravilhosamente postando fotos com a sua graduação. Mas quem guia essa mente? Alguém que você é assim? Essa pergunta me traz agora o Espírito Santo. Estou parando porque eu estou ouvindo aquilo que ele tem falado. Está falando agora para comigo. Quantas horas na semana a amiga liga e diz, vamos nos encontrar? E você se encontra com esta pessoa. E você passa tempo, e você conversa, e você almoça, janta, faz algo, mas não passa tempo com as palavras de Deus. Então nós estamos entendendo que Deus está falando aqui na sua palavra, que nosso corpo ele tem sido atingido, que não há saúde no nosso corpo. Por quê? Porque dentro de nós está faltando as suas palavras, porque as suas palavras produzem vida. Se a nossa mente deixar de andar por aquilo que o sistema gera, pelo que as pessoas falam, por aquilo que você aprendeu no Egito, ou pelo aquilo que a cultura tem ensinado e incitado, aqueles que têm exposto o coração, aqueles que têm exposto o seu coração para esta aprendizagem, então tem acontecido o quê? Adoecimentos. Adoecimentos, é assim que me fala o Senhor, e eu creio nesta palavra, porque eu não estou viva, ele me confirmou esta palavra, essa semana, quando eu me encontrei com alguém, o Espírito Santo me fez perguntar a uma pessoa, para eu conhecer um pouco da sua história, eu disse, quem é a sua saúde mental? De onde vem a sua saúde mental? E esta pessoa disse, vem do meu relacionamento com Deus. Eu me acordo, eu passo tempo com Ele, eu não sei me levantar um dia e não falar com Ele, e não ouvir as suas palavras, porque se você for ouvir o noticiário, é só notícia ruim. Vai produzir raiva em você, vai tirar amor de dentro de você, vai colocar ódio dentro de você, por conta daquilo de quê? Da maldade que estamos expondo no nosso coração. Então esta pessoa confirmou aquilo que o Espírito tem gerado dentro de mim, e aquilo que ele confirmou na minha vida, porque a minha saúde mental vem das palavras de Deus, porque quando as situações eram ruins, ele me deu resistência na minha mente, e quem fez eu resistir? As suas palavras. O ambiente não me fazia resistir, as circunstâncias não me faziam resistir. Então, aqui você vê que o povo de Deus que prosperava em seus caminhos e tinham vitórias e chegaram a Canaã, são aqueles que estavam próximos dele e das suas palavras, e que acreditavam, e que criam, e que confiavam na sua mente. Me autoriza a falar o Espírito, me autoriza a falar o nosso Pai desta maneira, me diz o Espírito Santo. Confiavam em Deus, não tiravam Deus da sua mente. Não importava
enquanto os inimigos vinham, não importava quem se levantava contra, esse povo clamava, esse povo se ajoelhava, esse povo buscava e se guiava pelas estratégias do céu que confundem o mundo. Como é que uma cidade vai ser destruída? Destruída! E Deus faz dar 7 voltas. Quem olha diz, tá doida, tá maluca. Porque nós andamos porque cremos na palavra. Então, no Egito, numa mente trabalhista, numa mente onde éramos assim, não tínhamos o conhecimento das palavras de Deus, buscávamos segurança em coisas, em pessoas. Mas agora essa mente do Espírito que está sobre nós, sobre nós, e nós iremos falar sobre isso, está sobre nós. Então você tem uma mente que é humana, mas a mente do Espírito Santo de Deus está em você, habita em você, e é por ele que nós seremos guiados. Então veja, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os nos mais íntimo do seu coração. Veja. Provérbios 4 está dizendo, falando sobre o quê? Os mandamentos de Deus, as suas orientações, as suas palavras, os seus ensinamentos. Está dizendo o quê? Não tire de diante dos seus olhos. O nosso prazer tem que estar nas palavras para vivermos a palavra. O que diz as palavras de Deus, porque Ele é fiel às suas palavras. Então, no íntimo do teu coração. E aí vem o verso que nós lemos, e aí você passa tempo com essas palavras, e Deus, Ele irá falar com você. Então, os estudos hoje, glória a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado, e Deus também levanta o seu povo. Mas, por exemplo, os livros que eu leio da neurocientista, por exemplo, Ative o Seu Cérebro, ela coloca o que a ciência, não é? O que a ciência descobriu, mas ela fala em seu livro, já está na palavra, e ela cita o versículo. Então, ela tem esse conhecimento, não é? Porque é algo que eu estava falando com uma pessoa. O céu, ele já te formou, José. Mas a terra pede para que você exerça aquilo que o céu já te formou administrador, já te formou em alguma área. A terra pede o diploma e Deus não tem problema com isso. José não deixou de adorar a Deus. José não deixou de adorar a Deus. Daniel não deixou de adorar a Deus, de ser orientado pelas palavras de Deus. Não substituiu na sua mente as palavras de Deus pelaquilo que os humanos adoram, veneram e colocam como seus deuses. O nosso Deus, aquilo que guia a nossa mente, falando assim, me autoriza o Pai, para nosso entendimento. Aquilo que guia a nossa mente é as palavras de Deus, porque é isso que o nosso irmão disse, vamos ler novamente. Então, no verso 22, você vai guardar no íntimo do seu coração. Por quê? A palavra diz, porque são vida para quem os encontra. Para quem os encontra. Se encontra, é algo que você foi buscar, não é? A quem os encontra. E saúde para todo o seu corpo. Quer ter bem-estar na sua mente. Quer ter paz na sua mente. É a mente do Espírito. A mente do Espírito que é paz e é vida. A mente carnal, ela gera confusão. Ela gera coisas ruins se dermos lugar. Desejos que beneficiam a si próprio. Você pode, por exemplo, estar andando na rua e você vê alguém, os seus olhos batem naquela pessoa. Você está vendo uma pessoa no trânsito, cabisbaixa, passando necessidades básicas, e você no seu carrão, e Jesus mostrou, e você não descer, não parar no supermercado, encher um monte de sacola, e naquele dia ser bênção na vida daquela pessoa, a carne vai dizer, oxe, tu vai descer do carro? Oxe, vê que transtorno, entrar no mercadinho,
enfrentar a fila. Mas e o Espírito? O Espírito Santo, a mente do Espírito vai dizer: mas se fosse você que estivesse nessa situação, o que você gostaria que alguém fizesse por você? Você não gostaria que alguém desse um pouco do seu tempo e prestasse atenção em você? É por isso, me diz agora o Espírito Santo, que muitas orações não têm sido atendidas, porque há um egoísmo de muitos que pensam só em si, que pedem só para si e passam na rua e vem o necessitado, e vem o órfão, e vem a viúva, e vem o estrangeiro, e Deus, é Deus que mostra alguém. Essa pessoa não parou na sua frente do nada. Tá com as compras dentro do carro e Deus te mostrou alguém que você tá vendo, que está sofrendo. Libere uma palavra de Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida e embora na hora não se converta, a vida vai entrar dentro. O testemunho de Sandra Alves está aí. Falaram para ela de Jesus. Ela ouvia essas palavras e em dado momento na sua vida, ela mesma clamou a este nome. E esse nome se fez a conhecer a essa vida. E assim, é eu e você caminhando neste mundo, porque fomos acolhidos para a verdade. Como o meu pastor falou, nós não somos melhores do que ninguém. Glória a Deus que conhecemos a verdade. Poderíamos estar agora em caminhos escuros, em caminhos que traziam adoecimento para nossa mente, em caminhos que roubam a saúde do nosso corpo, por estarmos carregando dentro de nós a morte. Mas a palavra de Deus diz: haverá saúde no corpo de vocês, se vocês derem atenção às minhas palavras e as guardarem no seu íntimo. Não guardar os pensamentos negativos, não guardar o que as pessoas falam de vocês, mas por não conhecermos a verdade, a mentira tem habitado dentro do nosso coração. Mas quando a verdade estiver dentro de nós, a saúde, acaso Deus está mentindo? Porque a palavra está dizendo: haverá saúde no seu corpo. Haverá saúde no seu corpo. Temos sido aterrorizados. Então, nós procuramos só se alimentar fisicamente bem e mentalmente. Qual é o alimento que está na sua mente? Quem tem produzido esperança em você? A esperança está onde? Na conta? Está se agarrando lá na conta. Aí vem, por exemplo, uma pandemia. Aí você perde tudo, acabou a esperança, acabou a alegria. Irmão, olha essa cara aqui, ó. Não é falsa, não. É o que a palavra diz. Se você passar tempo com Deus, se você se voltar para Ele de todo o coração, se você amá-lo, se você guardar as suas palavras, irmão, você pode estar passando por uma luta, mas as palavras te levantam. As palavras te faz sorrir, porque Deus, Ele se revela, Ele dá sinais. Embora eu não possa ter visto Ele numa forma humana, com um corpo humano, Ele se mostra assim. Ele diz: eu estou aqui, Ele dá sinais e Ele vem ao nosso encontro. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é mais real do que a sua mente possa imaginar, do que esse físico que tá aqui, ó, nesse ambiente que eu estou, me sustentando. Deus, Ele é real. E cada vez que você passa mais tempo com Ele, mais você se constrange e diz como você é real, como a minha mente não pode imaginar quem é você, como não cabe na minha mente quem é você. E nós, se soubermos disso, estaríamos nos humilhando na sua presença e dizendo: nos orienta, nos guia. Por quê? Porque podemos ser enganados. Somos limitados. Não sabemos mais do que aquilo que estamos agora sendo expostos. A não ser que o céu abra a visão. A não ser que o céu revele que Balaque procura Balaão para amaldiçoar um povo que Deus decidiu abençoar. Mas maldição nenhuma fica sobre você, vai contra você. Por quê? Porque você e eu estamos sobre o nome. E o nome dele é Jesus Cristo. E o nome dele é Jesus Cristo. Somos abençoados. A nossa geração abençoada por causa do nome Jesus Cristo. Por causa daquele que se colocou no meu lugar. Por causa daquele que se colocou no teu lugar. O nome Jesus Cristo.
Então, como podemos substituir? É como se disséssemos, Jesus, você não precisava fazer nada da cruz por mim. Quando você olha e diz, eu não tenho pecado, eu não tenho erro, foi pelaquela menina ali, ó, que Jesus morreu. Então quer dizer que o sacrifício nele da cruz não foi por você. Foi por todos, irmãos. Todos nós. Se você não tem consciência dos seus pecados, é porque muito pouco tem passado o tempo com as palavras. Porque quando eu olho para as palavras, eu digo, Jesus, só tu podes me ajudar a chegar. Então eu sei, mesmo sem ver, que ele está protegendo essa filha, que ele está protegendo você. É por isso que nós temos crescido, é por isso que nós temos avançado, porque é uma proteção de Deus nesse caminho para a nossa evolução, para nossas transições, porque senão o maligno tocava. Ele não tem compromisso comigo e com você, mas nós temos uma aliança por meio de Jesus Cristo, alguém que nos ama muito. Então não duvide de Deus, de que Deus ele ama você. Se está correndo na sua mente e isso está invadindo a sua mente e está querendo dominar a sua mente, então passe mais tempo com as palavras até que a verdade, até que a vida seja tudo dentro de você. Quantas vezes eu estava no chão chorando e de repente eu me levantava alegre, botava uma roupa, ia trabalhar. Quem me levantou? A presença, a palavra, porque é real. A palavra, ela produz vida na nossa mente. Ela produz vida em nosso corpo. Então ela não vai matar as células do teu corpo. Ela não vai trazer dor para os teus órgãos. Não. Ela está dizendo, haverá vida no corpo, se dentro de vocês, no íntimo de vocês, estiverem as minhas palavras. A verdade, você andar em cima dela. Existe uma confusão, sabe? Ler a palavra é uma coisa, irmão. A crer nela é outra. Qual é a situação hoje que você precisa que Deus te dirija? A gente não anda mais pela mente humana. A gente anda agora pela mente do Espírito que fala conosco, que nos dirige, que nos guia, que nos auxilia, que nos consola. E que está realizando a obra que Deus quer. A voltarmos à nossa imagem. A imagem do Filho. Aleluia! Glória a Deus. Então veja, é muito real. Então está sobre você. Antes de eu falar sobre a palavra que está sobre, que é o Espírito Santo, veja. Jesus falou isso, não foi? Nós lemos João 14, 15. Agora vamos ler o 21. 14, 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Por que é importante obedecer? O que foi que fez eu e você aprender a matemática? Eu não era muito boa. O que foi que fez a gente ter aprendizagens? Pela nossa prática. Quando nós praticamos, nós fortalecemos essa aprendizagem nessa linguagem para eu e você entender dentro de nós. Então, a cada vez que você obedece às palavras de Deus, que você pratica, essa aprendizagem, ela se fortalece dentro de você. Essa memória. Então, ler, crer e obedecer. Porque você precisa crer que esta é a verdade que você deve ser guiada, que você deve ser guiado. E obedecer, praticar. E isso vai a cada dia. Então, qual é a sua situação? Por exemplo, eu sou filha de Deus. Sou mulher, sou mãe, sou esposa. Então, quais as palavras que estão sobre a minha vida? Quais palavras eu tenho cumprido? Irmãos, o conhecimento que eu fui buscar não foi eu que pedi para Deus. Foi Ele que mandou. Eu amo as suas palavras. E glória a Deus que Ele me levou, não é? Primeiro essa mente construída, erguida, esse altar das palavras de Deus. Quando o conhecimento veio até mim,
Só confirmou o que Deus já tinha me ensinado em casa, o que Deus já tinha me falado do corpo, porque Ele já tinha falado. Então, por exemplo, uma das questões que os profissionais, eles trabalham é com a prevenção. Preste atenção. Prevenção. Para que a nossa mente não adoeça. Eles trabalham com a prevenção para que não haja adoecimento. Veja o que diz a palavra. Deixa eu ler para você. Mateus 7:24. Vou falar exatamente como Deus falou. Exatamente como nosso Pai, Ele falou. Mateus 7:24. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Tentaram até contra a minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo de suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Ó que louvor que o Pai traz. Tentaram parar você? Tentaram parar você, mas você prosseguiu por quê? Mas você levantou por quê? Por que H levanta no deserto, irmãos? A palavra de Deus gera vida dentro de nós. É por isso que as pessoas não entendem como que você fica na cruz. É por isso que as pessoas não entendem como você tá bem, como você tá feliz, como você sorri, mesmo estando preso em um cativeiro. Como? Como se dá isso? Porque a nossa alegria está no Senhor, porque nós confiamos na Sua palavra, porque Ele nos dá entendimento, Ele nos dá discernimento, quando nós nos voltamos, feito Daniel, e vamos buscar a Deus. Então Deus revela, esse cativeiro tem tempo, essa situação tem tempo, e após o tempo, tu voltarás para a terra. Então Deus, Ele se revela sim, Ele fala sim, Ele é real sim. Mas se você ainda não vive essa realidade com o seu Criador, com aquele que te formou, com aquele que te deu a vida, com aquele que te quis, é porque você ainda não o conhece. Mas se coloque, abra mão de algo se for preciso. Mas abra espaço para Deus, para passar tempo com Deus. O que adianta ter tantas empresas, tanto conhecimento, tanto isso, tanto aquilo, e não conhecer nada daquele que te criou, e não ser dirigido por Ele? É por isso que muitos adoeceram, quando perderam as coisas, quando a Babilônia invade, quando vem de encontro à saúde. Eu já passei muitas situações difíceis e podia ter sido até recebido um laudo, mas eu fiquei lá, me dominou, me manteve lá, aonde o físico queria me deixar. Não. As palavras de Deus não deixou. Me levantei com esperança, caminhei com esperança, mesmo chorando. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e atingida, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele é o teu refúgio. É nele que tu busca refúgio. É nele que tu estás se escondendo. É Ele que está te dirigindo. O teu coração é dele, é o que diz Salmo 91. Você pode ter o Salmo 91 aberto na sua casa, mas essa palavra não está debaixo de você. Por quê, Lilian? Porque a palavra se cumpre quem está debaixo dela. Quem em Deus busca refúgio, quem em Deus é a segurança, quem tem o coração voltado para Deus, aconselhado, guiado por Deus. Então Jesus fala, no mundo tereis aflições. E essas aflições mexem com o nosso psicológico, com a nossa mente. Então no mundo terás conflitos na mente de vocês. Lilian, mas Ele me autorizou a falar assim. Para nosso entendimento, para nossa mente se abrir.
Porque o mais difícil não é a palavra, nós temos a palavra. O problema é quando nossa mente está lutando. Temos a palavra e temos a realidade. Então há uma guerra de forças internas lutando contra a palavra, para que eu e você deixe de crer, para que eu e você saia debaixo da palavra, para engolir a palavra. Aí você diz, aqui não, porque a minha mente vai ficar com a palavra, porque Deus é fiel, Deus não mente, e é algo também que eu tenho aprendido e evoluído. Qual é a situação hoje na sua vida que é impossível? Qual é a palavra que Deus falou sobre essa situação? Eu pergunto muitas vezes, quando alguém vem me falar sobre isso, o que Deus falou? E a pessoa fica... O que é isso? Não buscou, irmão. Não foi lá perguntar para ele o que eu devo fazer. Então, algumas dizem, eu já fui, mas ele ainda não me respondeu. Então ele está trabalhando, eu estou em silêncio, não estou fazendo nada. Porque se Deus não falou nada ainda, então a gente fica parado, esperando. Moisés, ele foi ao monte e mandou esperar. Mas o povo, por não saber o que aconteceu, começaram a gerar ideias, começaram a gerar coisas na sua mente, com uma inquietação. Mas o propósito do seu coração, no fundo, já que a boca fala do que o nosso interior tá cheio, eles queriam o quê, irmãos? Eles queriam se divertir. E nós vamos entrar na palavra, tenha paciência com a sua irmã. Eu lembro que nós vamos falar sobre o homem sábio, não é? Que hoje se é muito falado sobre você prevenir, que é isso os profissionais mais buscam do que você chegar lá já adoecido na sua mente. Eles buscam a prevenção do adoecimento. Mas Jesus falou sobre isso, o homem prudente. Então, o povo, o que eles queriam? Se divertir. E a gente vê que a festa a qual eles idealizaram na mente é parecida com a do Egito. A do Egito, as festas do Egito, o que é que tinham? Deus para ser adorado, comer, beber e se divertir. E isso é real, porque nós tivemos uma mentalidade, uma mente que recebeu ali uma aprendizagem, seja do ambiente, dos pais, de uma religião, de uma cultura, de amigos, enfim. Esse psicológico, ele foi moldado pela sociedade, pelas relações, enfim. Mas aí a mão poderosa de Deus tira ele daqueles ambientes, tira ele do ambiente. Mas a mente deles precisava nascer de novo. A nossa mente precisa nascer de novo, uma nova aprendizagem. E não estamos só, como diz a palavra. O Espírito Santo de Deus nos guia nesse caminho, nos auxilia, nos acompanha neste caminho. Não mais uma mentalidade humana, não, mas estamos aprendendo, estamos nascendo de novo nessa mentalidade. Então o povo, eles saíram do ambiente, mas o ambiente ainda estava dentro deles. E quando somos pressionados, como somos afligidos psicologicamente, nós pomos para fora, expurgamos para fora o que há dentro de nós. Então eles não queriam esperar Moisés descer, não, ou Deus falar. Porque se algo acontecesse com Moisés, Deus revelaria. Deus levantaria outro, como aconteceu quando ele levantou Josué. Mas no fundo, o povo queria se divertir. O povo queria se divertir. Há uma pregação, né? Uma palavra que a pastora, a nossa irmã Camila Barros Tars, que é pastora, que ela fala, né? Que nós escolhemos como esperar, né? Que nós escolhemos como esperar. E o que nós temos esperado, não tire isso da sua mente, é o nosso irmão Jesus Cristo. Lá é o nosso foco. Lá é o nosso foco. Então, Mateus 7:24. Mateus
7:24, Jesus fala. 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a nossa mente, ela tem que ser erguida, construída, edificada na rocha. É por isso que ela não cai. Porque o vento, ele vem nas duas casas. Na mente que foi construída na areia e na mente que foi erguida, edificada na rocha, na verdade. Naquilo que é inabalável, inquebrável, as palavras de Deus. Então veja, aí aí Jesus diz, esse homem é o quê? Comparado a um homem prudente. A homem que é prudente é um homem antecipado. Então, se você trabalha com a prevenção para que não haja um adoecimento, o que se é falado pelos profissionais, basicamente, ambiente, relacionamentos, para não adoecerem a sua mente. Aquilo que você expõe o seu coração, o seu cérebro, Provérbios 4. Então, as palavras de Deus já revelam o que o homem, pela misericórdia de Deus, chega ao seu conhecimento mental. Mas as palavras de Deus, ela já diz, se previnam, sejam antecipados, não espere o dia mal vir, mas se fortaleçam, ergam a mente de vocês, edifiquem uma construção. Você tem o quê? Uma casa, tijolo, eu não entendo muito de construção, mas você precisa de materiais. E o que é que nos edifica? O relacionamento com Deus, as palavras de Deus, jejuar, ter esse momento de prazer, esse momento de encontro, a tenda do encontro. Monte uma tenda de encontro na sua casa, aonde Deus ele vai se encontrar com você, aonde Deus ele vai guiar você, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, enquanto ainda, porque temos uma palavra, Ele vem nos buscar, creiam ou não creiam, eu creio e eu quero ouvir. Bendita, bendita do meu Pai, eu quero ouvir estas palavras, e é por isso que eu me humilho. Como saber se eu estou errada? Como saber se esse caminho é certo? Se eu sou humana? Se eu sou limitada? Tenho que me deixar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não sei qual é a palavra hoje impossível na sua vida. Essa palavra é porque Deus quer te dar uma experiência com Ele. Deus quer se fazer conhecer. Está te chamando para o lugar dos pés, para o lugar da humilhação, para o lugar do conhecimento, para o lugar da salvação, da libertação, da segurança e passa a andar por fé. Porque quem anda pelas palavras de Deus anda por fé. Você confia, você não está vendo, mas Ele está dizendo. Eu vou te proteger, Jeremias. Eu estou com você. Então você vai até o poço, mas não fica lá. Então eu fui a muitas situações difíceis que me deixaram triste, que por muitas vezes, aquelas que me deixaram até um tempinho assim na cama, muito chorando, era porque eu falava muito dos meus sentimentos e eu lia a palavra. Lê, crê e... Como assim crer? Deus diz algo pra você, a sua mente diz outra coisa e você escolhe permanecer crendo no que Deus falou. Então a estabilidade interna, o sangramento, as emoções que correm disparadamente são estabilizadas num relacionamento com Deus, com as palavras de Deus, porque Ele mesmo te faz nesse relacionamento pôr a dor pra fora. Ele faz terapia com você, Ele conversa com você, Ele traz saúde pra tua mente, Ele traz saúde pro teu corpo, e a cada vitória que você vai tendo nele, com Ele, pela fé que nós desenvolvemos na nossa mente com Jesus Cristo. A fé
neste nome, que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. E o Espírito Santo me traz algo agora. Alguém que está passando uma situação muito difícil e estava expondo o seu coração, o seu cérebro, a coisas que alguém que ela ama muito estava fazendo. Então, o que isso estava roubando dela? Roubando a fé. Ela não estava protegendo o seu coração. Tem que se proteger o coração. Você tem que ficar com a palavra. Então, se você pode escolher não ouvir a notícia mal, não ouvir pessoas que não passam tempo com Deus, que não têm vida com Deus e acreditam que Canaã não vai ser sua, aonde você tem uma palavra que o próprio Deus vai expulsar e dar. Ele não disse que era nosso conhecimento, ele não disse que era a nossa força, ele disse eu vou expulsar e eu vou dar, eu presto atenção nessas palavras, eu digo, ó, é Deus que vai fazer. E fico esperando para ver se tem algo para mim fazer. Quando ele diz que é ele e a minha humanidade não pode fazer nada, não posso fazer nada. Não posso me mover. Você entende? Então ali a gente pode conversar e eu pude trazer esse direcionamento do Espírito, mas é a pessoa que vai decidir, vai se posicionar. Eu me posicionei, sabe? Eu já venho com essas práticas de proteger o meu coração. Inclusive, essa semana passada, alguém da minha família que tinha acesso a mim veio falar comigo. Aí a pessoa mandou uma mensagem, né? Que queria falar comigo. Eu disse, se for sobre você, sim, você pode falar. Mas se for sobre outra pessoa, não, eu não quero saber. Porque, irmãos, vamos colocar uma coisa na nossa mente? Nós servimos a um Deus que vê tudo. Você não precisa saber o que as pessoas falam de você. Você não precisa saber o que as pessoas que você ama e que nós muitas vezes queremos ter o controle. E isso é uma evolução mental. Eu evoluí na confiança em Deus do que elas estão fazendo. Porque, irmãos, Deus, Ele revela. Eu vivi uma experiência com Deus que eu fiquei muito assim, sabe? Meu Deus, como Tu é real. Tinha algo que eu queria saber sobre algo que alguém estava fazendo e Deus me mostrou no sonho exatamente o que essa pessoa estava fazendo. E eu fiquei constrangida com a grandeza desse reino. Porque nós, quando vamos ter uma experiência com Deus, nós dizemos, meu Deus, como você é real. Como você é real e você quer imergir mais, quer afundar mais. Quem quer doar a vida para Jesus? Já doou, já entregou a vida para Cristo, mas quer doar a vida de verdade. Como os discípulos, viver para Ele, para a obra que o Pai entregou em suas mãos e que a palavra diz, em Isaías 53, se eu não me engano, que aquilo que Deus entregou em suas mãos prosperará. Então a obra, veja quantas pessoas foram alcançadas pelo nome de Jesus Cristo. Está em desenvolvimento. Ninguém pode parar aquilo que Deus colocou em movimento. Aí existe a nossa parte. Aí veja se Jesus fosse se preocupar. Não, eu tenho que ficar aqui para essa semente crescer. Não, deixou os discípulos e foi ficar com o Pai, enviou o Espírito Santo. Então essa mente da gente precisa evoluir. Evoluir para uma dependência de Deus. E não do físico, porque nós fomos ensinados a depender do físico. Então o povo ali fez uma festa que trazia uma aprendizagem da festa do Egito. Mas que justificou para a mente. Justificou. É uma mentira misturada com verdade. Justificou para a mente que a racionalização é uma justificação. Não aceita a verdade. Aí, por exemplo, você foi mal numa prova. Ao invés de você aceitar que foi mal porque não estudou, você justifica na sua mente. Foi mal porque ficou numa série, porque não deu atenção. Aí você justifica, não, porque foi isso, foi aquilo. Mas não aceita que foi mal porque não estudou. Aí busca estudar, busca ver onde foi que errou, aonde que não deu certo. E aí realiza uma nova prova. É mais ou menos assim. Então isso é justificação. Podemos fazer isso com a nossa mente. E há muita corrupção mental. Muitas pessoas que têm mentido
para a sua mente e não para Deus, porque Deus é sim ou é não. Mas tem justificado na sua mente que aquilo que está fazendo é certo, que aquilo que está fazendo pode. Eu fui falar com alguém sobre o imposto de renda, porque essa pessoa se abriu comigo e eu falei a verdade. Mas essa pessoa justificou na mente, falando pra mim que o que estava fazendo era certo. Então essa pessoa acredita que está certo na conduta e naquilo que tem colocado no imposto de renda, mas é mentira. É uma justificação na mente. Então você pode estar num ambiente onde todo mundo trai. Então o ambiente, ele não te conflita. Porque todo mundo está fazendo. Se você fizer, você não vai ser julgado. Mas o que é que a palavra de Deus diz? A quem você vai agradar? A Deus ou aos homens? A Deus ou aos ambientes? É melhor perder o emprego. Eu não sei que prova está sendo colocado diante de você. Mas se sua mente tem fé, ainda que eu morra, disse Jó, nele eu esperarei. Nele eu esperarei. Espere, diz o Senhor. Porque esta situação vai mudar. A tua sorte vai mudar. O teu cativeiro vai mudar, diz o Senhor. Para aqueles que estão, mesmo chorando, mesmo sofrendo, esperando nele. Ó Jói, foi afetado de todas as formas. E o seu psicológico foi. Mas ele perdeu a esperança. Ele se suicidou? Não. Por quê? Porque ele tinha água viva. Ele conhecia o caráter de Deus. E agora ele via a Deus. Agora ele tinha uma experiência com Deus. Veja Saulo. Saulo, ele teve uma aprendizagem das palavras de Deus, do conhecimento, começou a perseguir porque era zeloso pelas coisas de Deus, mas agora Jesus se encontra com ele. E agora o que é que Paulo passa a viver? Antes ele vivia num templo, uma vida cheia de regras e normas, mas agora ele está se submetendo a uma vida onde ele é guiado não pela mente humana, não pelo que ele aprendeu dos seus pais, não porque ele aprendeu dos seus líderes, mas do seu mestre e Senhor Jesus Cristo, que fala o Espírito Santo de Deus, a obra que Deus tinha com a vida dele. Agora ele não anda mais pelo físico, agora ele não anda mais pelo que ele sabe, agora ele espera o Espírito Santo de Deus falar: Paulo, vai para ali, Paulo, faz isso aqui, Paulo. É o Espírito Santo de Deus que fala. No início eu tinha essa preocupação, se você tem, me traz agora o Espírito Santo. Que preocupação, Lilian. Meu Deus, o que eu vou falar? Mas ele já tinha me dado a palavra de Jeremias, e algo que o Espírito Santo me fez atentar é que Deus foi muito exato. Jeremias, eu vou te enviar, falando com a minha linguagem, tá? Assim, nas minhas palavras. Eu vou te enviar um povo e tu vai falar o que eu te mandar. Então eu só preciso falar quando Deus manda. Eu só preciso trazer a mensagem quando Deus manda. Eu não preciso ficar elaborando da minha mente. Com um compromisso. O meu compromisso é com Deus, é trazer as palavras de Deus, porque é ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai trazer saúde mental para você, é ela que vai te prevenir de um adoecimento, diz o Senhor, é ela que vai restaurar a saúde dos teus órgãos e do teu corpo, porque a palavra de Deus, ela tem poder em si, e ela entra e ela faz aquilo que eu e você não pode fazer. Se você crê, você vai correr para ficar com essas palavras e vai ter uma vida orientada, guiada, aconselhada pelas palavras de Deus, para que haja entendimento mental. Me permite assim falar o nosso Pai, para que haja uma clareza, para que todos entendam. É uma linguagem simples, mas é para vocês entender que nada mudou. É as palavras de Deus que produz saúde, é as palavras de Deus que guia, que orienta, que aconselha, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque o povo estava diante da terra e queria voltar. Porque no Egito eles tinham cebola, eles tinham trabalho. Então o que eles queriam? Segurança física. Porque andar na nossa mente por fé, enquanto nós não temos o hábito, é difícil.
Porque nós gostamos de ter o controle. E a gente sai do controle se o Espírito Santo é o guia. Quem está no volante? Não é você. Isso eu cresci, eu desenvolvi, eu estou no caminho igual a você. E isso se torna uma realidade na minha vida quanta vez mais eu entendo a minha humanidade, a limitação, a vulnerabilidade. E mesmo sem ver, eu sei que Deus está me protegendo. Eu não estou viva por acaso. Não estou viva por acaso. Eu estou viva porque mesmo sem ver, eu sei que existe um Deus, não só um Deus, mas um Pai que está me protegendo. Então Jesus diz que esse homem é prudente, esse homem é antecipado, esse homem não espera adoecer, esse homem ele construiu a sua casa, a sua mente, ele ergueu o seu templo com as palavras de Deus. E então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então você pode estar sofrendo agora com a força emocional que está vindo dentro de você. Você está sofrendo com um conflito na sua mente. Um conflito psíquico. São forças que estão operando dentro de você. Mas o que a palavra diz sobre aquele que edificou, que construiu a casa na rocha? A palavra revela a recompensa, o final dessas tempestades vir contra mim, contra você. Então, mesmo que exista uma força inconsciente nossa, dor que a gente não chorou e etc, como já aconteceu na minha vida, e Deus restaurou muita coisa que estava inconsciente de mim e trouxe bem-estar e saúde que estava inconsciente de mim, porque esse é um Deus, ele é um Deus completo. José estava no Egito, família, casa, prosperidade e cargo. Mas José, ele tinha uma angústia. Obrigada, Espírito Santo. Então José, ele estava no Egito e ele tinha casa, família, 2 filhos, próspero, cargo, anel, roupa. Mas ele tinha um choro. Ele tinha um grito. E o próprio Deus fez ele liberar toda essa carga emocional, todo esse conflito psíquico, toda essa força desse conflito que foi guardada no momento em que ele estava no poço e ele gritava, e a própria palavra diz que os irmãos viram a sua angústia. Então imagina quando aquela caravana leva José. Ele não podia chorar, ele não podia reclamar, ele estava nas mãos de outra pessoa. Então ele sempre passou uma vida guardando as suas dores. Você vê quando ele está na prisão, que ele já está na exaustão da alma. Ele quer sair dali, ele sabe, eu não fiz nada para estar aqui e vim parar aqui. Veja. Mas Deus, ele sabe. Então Deus, ele colocou ele num cargo, deu casa, deu filho, deu tudo. Mas ele tinha dores. Porque Deus é um Deus completo. Então não tenha medo. Eu não sei o que está hoje atualmente na tua frente, que está ativando alguma dor em você. Põe essa dor para fora. Se você não tem consciência de qual é essa dor, de por que sente essa raiva, essa tristeza e sente vontade de gritar e tem essa angústia, pergunte ao seu Deus o que estava diante de José, o passado dele. Então houve ali uma tensão aqui na sua mente, ele ficou uma tensão, ele se escondeu. Já ministramos sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele me traz agora. Existe alguém que está vivendo esse momento, que algo está na sua frente e está ativando uma dor interna. É porque Deus, ele quer te deixar completo, diz o Senhor. Ele já te deu coisas, mas existem questões mal resolvidas internamente. E aquele que te criou, que te formou, que te gerou, José tinha tudo para morrer, José tinha tudo para não estar vivo, José tinha tudo para estar amargurado. Mas sabe por quê? A amargura não ficou em José, não entrou em José, não contaminou o coração de José,
Porque você lembra o que ele fala à esposa de Potifar. Ele lembra que ele tem um Deus. Ele lembra que Deus está olhando para ele. Então ele não esqueceu de Deus. Mesmo ele não tendo o controle da vida, mesmo ele indo de um lado para outro, mesmo ele sofrendo várias dores, ele não esquecia de Deus. E por isso ele manteve a saúde mental. E as promessas de Deus se cumpriu na sua vida. Os sonhos que Deus deu para ele, os sonhos que Deus revelou para ele, o plano que o próprio Deus trouxe para sua consciência através dos sonhos. Embora ele não soubesse como se daria, o próprio Deus desenvolveu o seu plano. Em que você ajudou no céu? Em que você ajudou sua mãe no ventre? Em nada. Foi Deus. Deus. Quem é que diz para a onda não passar do limite? Deus. A sua palavra. Então estamos em desenvolvimento e há uma proteção de Deus. Deus te conhece completamente. Acredito que nem José sabia daquele grito que ele tinha. Irmãos, ele chorou muito. Por quê? Porque, veja, está diante dele uma situação que ativou uma dor interna. E essa carga emocional era tão grande, tão grande, tão grande, que invadiu a sua consciência. Os mecanismos de defesa do nosso aparelho psíquico, eles não puderam conter. Porque era o momento de ser curado. Era o momento de ativar essa dor. E Deus colocar essa dor para fora. E Deus colocar essa dor para fora. Isso é real, porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Eu imergi lágrimas diante de uma situação e eu não entendi porquê, mas depois eu fui entender qual tinha sido o que aconteceu no presente, que estava diante aqui da minha mente e trouxe tensão para o meu aparelho psíquico e que eu não controlei e imergi em choro, porque foi uma fase da minha infância. E Deus naquele momento traz cura para mim. Eu pude falar com uma pessoa que tinha... não é, com algumas questões que eu tinha internamente, e ali fomos curadas para a glória de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus completo. Deus, ele te conhece. Você sabia que um profissional, ele não pode te aconselhar? Mas assim como existe também dentro da igreja pessoas que sabem a palavra e não obedecem a palavra, existem profissionais que se formaram e que não obedecem às normas, que colocam muitas vezes, das suas questões, dos seus pensamentos próprios para os próprios pacientes. Então, por isso que as palavras de Deus não podem deixar de ser teu guia. Não foi saindo da cruz que Jesus teve vitória. Não foi saindo da cruz que Jesus nos salvou. Foi confiando na palavra. Porque, irmão, se você está passando por um momento difícil que Deus permitiu, tem um tempo e você vai vencer. Você vai sair porque Ele é seu Pai. Mas nós nos entregamos ao desespero, porque eu já tive nesse estágio. Quando o quê? Quando nossos sentimentos falam mais alto. Quando nós não estamos crendo na palavra. Porque, sendo realista, eu olho para trás e digo, por que todo aquele desespero? Claro, eu tinha muita carga emocional que eu não sabia. E que o próprio Pai me revelou, não foi pessoas humanas. Foi Ele. Foi eu perguntando para Ele, tu conhece esse corpo, tu conhece essa mente, o que é que está acontecendo comigo? E situações Ele trouxe para minha consciência, em visão, em sonho. E o Espírito Santo falando. Foi isso, lembra? E eu, eita, sério? Porque quando você toma consciência de que dor é essa e você chora, já há um alívio na sua mente. E algo que o Espírito Santo me mostrou, eu estava assistindo um filme, eu não vou falar o nome do filme, por quê? Porque os meus hábitos, talvez você não tenha a estrutura psicológica para seguir os meus hábitos. E os meus hábitos ser uma pedra de tropeço para você cair. Ser uma pedra de tropeço para você trazer algo que vai prejudicar tanto a sua saúde mental como a sua saúde física. Então eu não sei se você tem uma estrutura psicológica para aderir aos meus hábitos. Então por isso que eu não falo dos meus hábitos aqui. E assim também nos aconselha uma palavra na palavra de Deus, mas eu não lembro
não é? Mas eu vou procurar e nos próximos vídeos eu trago. Então Jesus fala, veja, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E quantas forças emocionais batem internamente em nós, não é? Que querem nos fazer cair. A gente pode até balançar a estrutura, irmão. Tá aí os discípulos. Mas impediu eles de chegar? Não. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, queremos ouvir tua voz. Irmãos, é Jesus. É o Filho de Deus. Aquele que deu a vida por nós. Quem quer dar a vida por ele? Não. Você já entregou a vida para Cristo. Mas é a passar a viver para ele, para o seu reino, os seus bens, as suas famílias, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, o seu tempo, para a obra que o Pai entregou em suas mãos. Quem crê em Jesus Cristo, quem entende como é preciosa a salvação que nós desfrutamos hoje e como Ele tem nos libertado com a sua mão poderosa do Egito. Não volte, Deus está te protegendo para você crescer, para você evoluir, mas você pode se entregar a uma mente humana, você pode ainda escolher esse caminho, mas não há poder mais o pecado sobre nós. Seja guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Tome essa decisão hoje. Não abra mão do céu. E quando começamos esse caminho, inicialmente há um conflito na nossa mente. Forças vão operar internamente para ser contrário, porque a carne vai guerrear contra a vontade do Espírito. Mas a partir do momento que a verdade dentro de você passar a ser as palavras de Deus, não vai te dominar. Será do Espírito Santo o controle. Irmãos, vamos se colocar neste lugar. Há muitos perigos à nossa fé neste mundo. Diz as palavras de Deus. Quando fala lá de Efésios, né, sobre a nossa guerra não ser contra os seres humanos. E quando você vai para a tradução das palavras, você vê que há muitos perigos à nossa fé aqui neste mundo. Então não podemos confiar em nós mesmos para caminhar neste mundo, numa mente humana, de que vamos conseguir, de que vamos chegar, mas se agarrar a Jesus, para Ele nos dirigir. E quem quiser zombar, irmão, zombe, mas naquele dia todos estarão lá, e aqueles que creram e aqueles que não creram, e eu quero estar entre os que creram, entre os que renunciaram. E se você quer, e se você entende que não é a nossa humanidade que coopera, mas ela fica subordinada à vontade de Deus, ao Espírito Santo de Deus, e não mais a uma mente carnal, se coloque nesse lugar de humilhação, pedindo a Jesus: me guia, me protege, porque Jesus, antes de subir, ele fez uma oração. Olha a oração de Jesus: protege-os do maligno. Por que será que ele orou? Porque ele é contra a salvação da alma. Ele é contra a salvação. Aleluia! Mas Jesus está nos protegendo. Como amamos o teu nome, como glorificamos o teu nome. Quem quer entregar a vida para Jesus, para que Ele possa ser o Senhor de tudo. Entregue as suas finanças na mão dele. Não fique preso. Pergunte se ele quer que você faça algo, que você compartilhe com alguém, que você divida com alguém. Entregue nas mãos do Senhor. Se desprenda e viva a alegria dessa liberdade de não estar preso a casa, de não estar preso a bens, de não estar preso a dinheiro, de não estar preso a nada físico, mas a uma dependência de Deus. É muito bom essa liberdade de saber que somos guiados, cuidados, amados por um Deus tão grande. E se não fosse o amor dele, já teríamos morrido. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou
sendo grande a sua ruína. Então Jesus está falando aqui de duas casas, uma na areia e uma na rocha. Jesus está falando aqui do homem que é prudente. Então hoje os profissionais trabalham com a prevenção. Então Jesus já falou, Jesus já sabia. Jesus aconselhou, Jesus disse. Como é que a nossa mente vai se manter firme se estiver na rocha? Porque se estiver na areia, grande é a sua queda, diz o Senhor. Então, você pode estar falando também, sim. Então lá em João 14, 21, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama, aceita e obedece. Fica reforçando ali, praticando a aprendizagem interna. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, irmãos, você vê que a gente está debaixo de uma palavra e que ela se cumpre. Se você ama a Jesus, você ouve, dá atenção, obedece, pratica as palavras. E aí o que acontece? E a pessoa que me ama será amada do meu Pai. Será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. E Jesus fala assim, lá no 23. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E o meu Pai a amará. A pessoa que me ama obedecerá, praticará, dará atenção para a gente evoluir mentalmente. A minha mensagem, a mensagem de quem? De Jesus Cristo. Então a gente vai construir deuses com as nossas mãos e colocar no lugar do libertador. Esses deuses me libertou. Esses deuses foi que me tirou do Egito. Esses deuses é quem vai me guiar. Esses deuses é que vai fazer comigo o caminho. Não, diz o Senhor. Porque a minha ordem, diz o Senhor, não mudou. É as minhas palavras que devem guiar vocês. Que o meu Espírito Santo revela e traz para a mente de vocês, diz o Senhor. Ouça. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Porque a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o filho que evoluiu mentalmente, a mente dele, guiada pelo Espírito Santo de Deus, a boca do templo, fala fofoca, fala noticiário, não. Esse filho, ele passa a falar o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus diz. E esse filho fala o quê? As palavras. Já sentou numa mesa, não que fica ostentando o conhecimento, mas que o Espírito Santo fala, em que a gente se cala, e o Espírito Santo fala, a gente se cala e o Espírito Santo de Deus fala, e como somos edificados. Um exemplo, quando você vai dia de domingo para a igreja, a gente sai de lá, né? Uau! Se a gente for, a gente sai, uau! Uma explosão de poder, mesmo que a gente não veja dentro, há uma explosão de saúde, ali a depressão passa, a ansiedade cessa. Por quê? Você está louvando, está trazendo saúde mental, está lembrando as palavras. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Então você está falando com a sua mente. Deus está na frente, Deus está abrindo o caminho. Você está trazendo saúde mental através de um louvor, ouvindo a palavra, abraçando seus irmãos, se confraternizando. Agora imagina você viver todos os dias isso. Lília, eu passo todo dia 20 minutos e não sinto isso. Claro, 20 minutos, que carreira. A gente não tá se indo encontrar com amiga, não. A gente tá indo se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Você tem que esperar Ele falar com você. A sua alma, a sua mente se aquietar. E isso vai ser um desenvolvimento, um avanço, um caminho. Não é do dia pra noite que
as coisas vão se aquietar dentro de você. É um caminho. E Jesus quer. Você também tem que querer. Tem que se colocar nesta posição para viver esta palavra. Porque Jesus disse: a pessoa que me ama obedece a minha mensagem, e o Pai o amará, e o meu Pai e eu viveremos com ela. Não é aquela mensagem que a gente já sabe, não trair, não roubar, não olhar para a mulher do próximo. Não. É Deus te dirigir de verdade em todas as situações. Você ser guiado pelas suas palavras. Sair de uma dependência física, de uma dependência humana e passar agora a andar pelo que o Espírito Santo de Deus diz. E não pelo que os outros diz. E não pelo que você já sabe. E não pelas suas experiências. Mas Deus te dirigir em todos os teus caminhos. Então, ele diz assim: a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Se você ler rapidamente esse versículo, você não vai prestar atenção. Os versículos anteriores diz: aquele que me ama obedece, guarda os meus mandamentos. Então veja, lá no versículo 25, Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai ensinar e o Espírito Santo vai lembrar. Se ele vai lembrar, está dentro de você as palavras. Você tem guardado, obedecido, praticado diariamente o que Deus diz. Não é uma religião. Você está andando agora com Jesus, com o Espírito Santo. É Ele que te conduz. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque Jeremias estava ali trazendo uma mensagem de Deus. E aquelas pessoas fizeram muitas coisas contra ele. Jesus estava ali. E eles estavam querendo insistentemente na sua mente teimosa, no seu coração teimoso, rebelde, querendo fazer as coisas do jeito deles. Não deram ouvidos ao que Jesus falava, ao que Jesus estava ensinando. Quando Pedro está ali no Pentecoste, o Espírito Santo lembra para ele a palavra daquele acontecimento e ele usa a boca do templo e põe para fora. Então, o Espírito Santo trouxe para ele, para sua consciência, a palavra. Então, a gente tem que ter palavra dentro da gente. E o Espírito Santo vai nos ensinar e o Espírito Santo vai nos lembrar a palavra de Deus. Essas palavras que eu estou trazendo aqui, que ele me pediu, o nosso Pai, e nos revela e nos faz lembrar. Quem é que está me lembrando agora daquilo que ele já vem falando dentro de mim? O Espírito Santo. O homem prudente, a passagem. E aí eu vou procurar aqui só aonde só para ter a certeza. De Provérbios 4, enfim, é ele que está me lembrando, porque ele ministrou no meu interior. E agora ele está trazendo para a consciência, na ordem que ele quer, o que ele ministrou dentro de mim. Das palavras que já está dentro de mim, que é as palavras de Deus. Então, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, vai ensinar e vai lembrar. Sim. Então, o povo, lá em Êxodo 34, o povo ficou fora de controle. E Deus, ele quer um posicionamento da sua igreja. Veja, o povo ficou fora de controle. Lá no verso 32, verso 25 fala: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse. Então o povo estava misturado. O povo corrompeu a sua mente. O povo se entregou aos prazeres da carne. Então veja.
quem é do Senhor, venha até mim. Moisés, então, no momento que ele viu, no momento que ele percebeu, ele se pôs de pé e o povo tinha que se posicionar. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura. Cada um põe a espada na cintura. Passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram os 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje, separem-se. Um posicionamento. Raabe, ela teve que se posicionar. Ela teve que sair de cima do muro. Ela teve que escolher de que lado ela estava, numa linguagem para eu e você entender. E aqui eles tinham que se separar. Que lado eles estavam? Então, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E quem é a nossa sabedoria? Qual é a riqueza que deve carregar a nossa mente? Que é precioso para a nossa mente. Que é ouro, melhor que prata, diz a palavra em Provérbios. É as palavras de Deus. Então o povo, com as próprias mãos, fez deuses de ouro. Mas o que é melhor que o ouro e que a prata? A sabedoria que vem de Deus, as suas palavras, e não aquilo que nós podemos construir com o nosso conhecimento humano, com as nossas próprias mãos. Então veja, ouça. O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, quando tem a visitação de Deus, saiba, viu? No dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Então, esse povo, ele tinha uma aprendizagem lá no Egito, como nós falamos. E existe, por exemplo, lá fala da renovação da nossa mente, né? Que seremos transformados pela renovação da nossa mente. Se nós formos pelo conhecimento humano, pelo que se explica hoje a teoria, que eu não vou falar aqui, mas se nós formos para a teoria, existe uma teoria que fala da aprendizagem da nossa mente. Eu não vou falar o nome da teoria, senão vocês vão saber. Da aprendizagem da nossa mente, que isso reflete no nossos comportamentos. E que aí há uma intervenção. Então, como você pensa? Se você pensa assim, por exemplo, ninguém me ama.
Se você pensa assim, ninguém me ama. Deixa eu colocar aqui a palavra, só pra gente. Se você pensa, ninguém me ama. Você teve essa aprendizagem na sua mente. Veja. Ninguém me ama. Essa palavra de ninguém, exclui tudo. Exclui tudo. Isso é verdade? Isso não é verdade. Porque nem todos te amam, mas existem pessoas que te amam. Então você tem que trazer para sua consciência, para o seu cérebro, primeiramente, quem me ama? Se a verdade estiver dentro de você, Deus. Porque Deus amou o mundo. E se você já tem contato com as palavras, você passa tempo com as palavras, Deus, ele já te mostrou, ele já falou com você o quanto ele te ama. Então essa palavra tem que ser destruída, eliminada esse pensamento de dentro da sua mente. Todos podem não te amar, mas Deus, ele te ama. E existem pessoas que te amam, que se alegram, mas Jesus mesmo falou, quando ele estava prestes, ali a viver, ele falou que os discípulos dele iriam o abandonar. Ele já sabia, mas o que ele falou depois? Ele disse, mas o Pai está comigo. Ele dizia, o Pai me ama. Ele falava consigo mesmo. E eu e você também temos que ter essa prática diária com o nosso sistema, com aquilo que ele gera. Então, não é que ninguém te ama, porque Deus te ama. De onde você teve essa aprendizagem? Que ambiente você gerou esse pensamento? Que ninguém ama você? Que tudo dá errado na sua vida? Tudo não. Tudo não. Pode ainda tudo não tá dando certo. Mas tem coisas que dá certo. O que é que deu errado hoje? Poxa, eu ia para uma consulta e não deu certo. Aí você já pensa, tudo deu errado. Não. A única coisa que não deu certo foi a consulta. Mas você tem vida, tem saúde, tem alimento. Pode não ter a comida que você fica vendo e expondo o seu coração nas redes, mas tem comida na sua casa. Você tem saúde, você tem família. Então como é que tudo tá dando errado? Então, para que a gente tenha uma mente saudável, saúde mental, o que é que a gente precisa fazer? Abra comigo para nós encerrarmos. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom. A vontade de Deus é o quê? Que está dizendo a palavra? Bom, perfeito e agradável a Ele. Então veja, nós tem um comando aqui, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então se você muda a maneira como você pensa, se você muda as aprendizagens que você teve no Egito, no ambiente, eu não sei. Se você deixa Deus mudar, se você deixa Deus transformar, se você deixa Deus renovar com as suas palavras essa mente e você tem a verdade dentro de você, assim vocês conhecerão. Então você não conhece. Você nasceu de novo. Então vocês conhecerão, nasceu de novo da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Das palavras de Deus que é vida. E da mente do Espírito que está sobre mim e sobre você.
que está em mim, que mora em mim e você. Por que sobre? Lá em Isaías 11:2 vai falar. Sobre significa sobre, por cima de, localizado em cima de alguma coisa. Você perdeu a sua mente humana? Não. O Espírito Santo fala ao seu espírito. Então o Espírito Santo, ele está falando com a sua mente. A mente do Espírito está sobre essa nossa mente humana que não pode governar mais. E que mente é essa? Diz lá em Isaías 11:2. Repousará sobre ele. Deixa eu abrir aqui. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E que Espírito é esse? O Espírito de sabedoria e de discernimento e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a gente não anda mais por uma mente humana, pela mente do mundo, como está dizendo aqui as palavras, não. A gente agora anda, a gente se deixa que Deus, ele transforme, ele renove, ele mude a nossa maneira de pensar. E quem está nos ajudando nessa obra? Quem está conosco nessa obra para sempre, diz a palavra? O Espírito Santo de Deus. Então, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim conhecerão a vontade de Deus, isto é, você vai conhecer aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, para encerrarmos, Miqueias 6:16. Miqueias 6:16 para encerrarmos. Deus quer de nós um posicionamento. Que lado nós estamos? Quem irá nos guiar? E os líderes da igreja precisam se posicionar. Você vê que Moisés, ele se posicionou com a espada, com a verdade. Quem quisesse ficar, teria que ficar seguindo e sendo orientado pelas palavras de Deus. Então, Miqueias 6:16. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Ori e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Ou seja, não está seguindo o conselho do Espírito Santo, está seguindo os conselhos dos deuses, dos pensamentos de outras pessoas, de outros lugares, coisas que pessoas humanas construíram com as suas próprias mãos. Tiraram o seu conselho da palavra de Deus guiar. É isso que nos fala o Espírito Santo. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Ori e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram o conselho deles. Por isso, vou destruir Jerusalém, e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Aqui na Bíblia, era na Bíblia, eu acho que é aqui. Só um minutinho. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada fala assim, que foi onde o Espírito Santo leu comigo. Eu estava lendo na Nova Linguagem. Vocês observaram os estatutos de Ori. Observaram. Ao invés de... Lembra o que a palavra nos aconselha? O que é que tem que estar diante dos nossos olhos? As palavras de Deus. Então, eles estavam observando os estatutos de Ori e todas as obras da casa de Acabe. E andaram nos conselhos deles. E andaram
seguiram o caminho, o conselho deles. Estão sendo orientados não pelas palavras de Deus, não pelo que Deus diz. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Então, irmãos, trazendo um exemplo bem assim, bem simples. Se você está buscando algum conhecimento externo, esse conhecimento ele não pode substituir o lugar das palavras de Deus. Não é nada que o homem diga que Deus ele já não tenha anunciado nas suas palavras. Se você sabe falar só do conhecimento e não sabe falar nada da palavra, só revela que você não tem contato com as palavras de Deus. Quantos têm se orgulhado do diploma, do conhecimento, das aquisições? Quantos estão buscando, porque quando se fala o nome que você ganha por você ter esse conhecimento, parece que valida a pessoa que você é. Internamente, para sua mente humana, você é validado, você é validada. Eu me lembro que alguém que me conhece um pouco do conhecimento que, pela graça, e não é muito, porque eu mergulho muito nas palavras de Deus. E aí, quando esse conhecimento é trazido para mim, o Espírito Santo me lembra que a palavra já fala. Não é a minha humanidade querendo dizer, ela sabe mais, não. O Espírito Santo faz, aquela palavra, é isso aí, é isso aí. Você tá entendendo? O Espírito Santo fala. É ele que diz, vamos dar a glória para ele. Não é de mim, de Lilian. Então, essa pessoa começou a falar. Sempre que se encontrava com as pessoas, ficava dizendo dos meus conhecimentos. E aquilo começou, sabe? É como se as pessoas quisessem dizer, ela é, porque ela tem isso, porque ela sabe isso, porque isso. Irmãos, e a única identidade que eu não vou perder, que é eterna, é filha de Deus. E eu pude conversar com essa pessoa, disse, de hoje em diante, não fale dos conhecimentos que eu tenho. Não precisa falar. Isso não me diz quem eu sou. Eu não quero que as pessoas olhem para mim por causa do conhecimento que eu tenho. A não ser que o maior orgulho da minha vida, e aí isso para muitos entende como se fosse religiosidade. Não é, irmãos. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem me libertou. Eu sei quem me manteve de pé. O conhecimento, ele só diz aquilo que Deus ele já falou. Então as suas palavras, ela é muito importante para mim, porque eu sei quando ela me levantou, eu sei quando ela manteve minha saúde, eu sei quando ela manteve minha esperança. Então aquilo começou a gerar um incômodo, que era como se aquilo fosse mais importante do que as palavras. Porque quando você diz assim, que é cristão, ou que fala as palavras de Deus, isso para o mundo, sabe? Para o mundo, não para Deus. Porque Isaías 53 diz, Deus diz, está crescendo diante de mim. Então o mundo pode estar nem aí para você, não tem a aparência que o mundo se agrada. Mas diante de Deus diz a palavra que você e eu estamos crescendo. Então vamos ficar com a palavra que estamos crescendo diante de Deus, que Ele está orgulhoso de nós, que Ele está feliz conosco, ou vamos buscar que os outros nos validem, ou pelos títulos que nós conseguimos. Porque nossa humanidade quer isso. Eu sou igual a você, eu tenho desejos, vontades, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de carro grande, sou igual a você. Agora eu não vivo buscando essas coisas. Eu não vou atrás dessas coisas. Essas coisas que me acompanham, se Deus permitir, eu vou atrás dele. É as suas palavras. Eu amo as suas palavras. Eu amo a ele. E se eu amo, a palavra diz que não é um sentimentozinho assim, eu te amo, Senhor, e cantando na igreja, não. Se me ama, vai obedecer as minhas palavras. Vai guardar as minhas palavras. E aí o Espírito Santo de Deus vai te ensinar as minhas palavras. E aí o Espírito Santo de Deus vai o quê? Vai lembrar as minhas palavras. Jesus diz que as palavras dele nos limpa. Então você pode ter sim uma aprendizagem cognitiva ruim, que adoeceu, mas a palavra de Deus está dizendo, você vai conhecer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, a vontade de Deus. Se você deixar Deus transformar essa mente, renovar essa
sua mente esses pensamentos. Então se coloque debaixo da palavra, viva as palavras de Deus e experimente aquilo que Ele tem para você, que é bom, é perfeito, é agradável, a sua vontade. Quando Eva deixa-se guiar pela indução da mente, pela sua visão, o que saiu da mente de Eva? Saiu a palavra e entrou aquilo que a serpente estava induzindo. Somos melhores do que eles? Claro que não. É por isso a nossa humilhação no pé. É quando a gente sabe, meu Deus, me protege. Eu posso ser enganada, eu preciso vigiar, eu preciso estar atenta. Para que nada que não venha de ti, que não seja a tua palavra, venha para minha mente e faça eu escolher um caminho, me aproximar de um caminho, comer um fruto, tomar decisões que vai trazer dor e sofrimento. Quando eu era adolescente, as minhas decisões, baseadas em sentimento, baseada nas dores, baseada na falta de conhecimento, eu não amava Jesus, eu sempre amei Jesus. Mas tudo mudou quando a verdade passou a estar dentro de mim. E eu não andei mais pelas circunstâncias. E não andei mais pelos sentimentos. E não andei mais por aquilo. E eu estou aprendendo ainda. Eu estou no caminho. É por isso esse lugar. É por isso que esse lugar é tão importante para mim. Porque quem vem se encontrar comigo não é qualquer pessoa, não. Que vai me abandonar no aperto. Que vai me negar. Que vai me trair. Que vai dizer que não me conhece. É o Deus que não me deixa. É o meu Pai. Ele diz na palavra que quer que o seu povo o chame de Pai. Ele diz que vai ficar com a gente até o final de tudo. Nossos cabelos feitos velhinhos. Eu tenho essas palavras que antes ficavam na minha parede. Mas depois que meu esposo pintou, porque tinha umas palavras que eu gostava de botar na parede, assim, bem ênfase. E tem os cadernos que eu guardo, né? Que é uma forma de você ali ter a aprendizagem. Porque você tem um sistema. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta em Salmos 1... Medita dia e noite, porque isso vai trazendo a aprendizagem e vai mantendo na nossa consciência a palavra e não deixa os problemas dominar, a ansiedade. Gente, eu tenho problemas igual a vocês, eu tenho tristezas, mas eu vivo o poder que há nas palavras de Deus e é por isso que hoje estamos tão temerosos. Inclusive eu sou mãe e a gente fica fazendo de tudo para os nossos filhos não sofrer. Mas o sofrimento, ele me trouxe até aqui. A viver nessa dependência, a conhecer a verdade, a vida, a estabilidade que as palavras trouxeram para o meu interno. Eu amo a Deus e Ele é real. Ele é real. Então, não ande pelos conselhos, não coloque outros deuses no lugar do teu libertador, te diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.